conversar agora com a médica pediatra Amarilis Borba. A doutora Amarilis, muito conhecida dos piauienses, foi a primeira profissional da Prefeitura de Teresina a receber vacina contra o coronavírus. Vocês lembram disso? A gente até fez toda essa transmissão. Ela trabalha há 20 anos na Fundação Municipal de Saúde e por ela pode-se dizer que passaram todas as campanhas nas últimas 2 décadas de vacina. Além de, claro, pela especialidade, a pediatria, acompanhar todo esse processo das crianças. Doutora Amarilis, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia. Doutora, a minha pergunta é, a senhora acompanhou e, claro, como profissional, sempre orientou os pais que vacinassem os filhos, que imunizassem os filhos. Queria saber como a senhora vê agora essa polêmica criada no Brasil, sei que é um movimento mundial anti-vacina, mas que acaba colocando dúvidas na cabeça dos pais em relação à importância, ao significado dessas vacinas para a saúde dos seus filhos. Olha, isso aí é muito complexo, porque me parece que passa as pessoas não quererem entender toda a literatura que existe, tanto a literatura nas revistas científicas, como nas outras revistas, como nós temos no Brasil, até o Valor Econômico, a Veja, a Isto É e outras revistas. Porque as pessoas parecem que não lembram do passado. Quando, há 50 anos atrás, eu comecei a exercer a minha profissão, via com frequência mães ou tias, avós, chegar com a criança recém-nascida de 4 dias, dizendo, eu trouxe um menino porque ele não pega mais no peito. Eu depois, deixa eu ver, tira aí o pano do rosto dele. E que era que eu encontrava uma criança em contratura. A criança estava com tétano neonatal e é morte certa, 99,9% das crianças. E por que hoje não tem nem para tirar a fotografia? Uhum. Por causa da vacina antitetânica que é feita durante a gestação. Vi muita criança com sarampo, com sequela de sarampo, e algumas até foi à morte por causa da vacina. Aí as pessoas, mas a vacina da Covid foi feita muito ligeira, não deve prestar. Minha gente, pense bem, o motor de carro de 20 anos atrás é igual agora? A Fiat vai tirar de linha esse ano, me parece que 3 tipos de automóvel, porque os motores não servem mais para obedecer à legislação atual e também por causa do rendimento do motor. Então, minha gente, tudo muda. E as mudanças hoje é numa velocidade muito grande. Eu até comparo. Hoje as mudanças é como se fosse um carro de Fórmula 1 da Mercedes-Benz, que está ganhando aí as corridas todas. Portanto, eu vejo isso com tristeza e que vai voltar as doenças. Por exemplo, difteria. Ver uma criança sufocada por causa da difteria é muito triste. Quando você tem uma vacina que é efetiva, aí todo mundo diz, mas agora a Covid tem que tomar não sei quantas doses. Minha gente, por exemplo, a vacina pentavalente, que protege contra coqueluche, difteria, tétano, hemófilis influenza, que causa uma meningite grave, e hepatite B, se levou muito tempo para construir essa vacina, e você toma 3 doses, a criança toma 3 doses, faz uma dose antes dos 5 anos de idade, e fica fazendo atualização com as vacinas específicas dessas doenças. Portanto, não acreditar em vacina, e a varíola. A varíola, gente, era uma doença, praticamente uma sentença de morte. E ela desapareceu do globo terrestre, do planeta Terra, graças à vacina. A poliomielite, você encontra, me lembro que no século passado, nos anos 90, 80, 70, a gente via muitas pessoas jovens com deficiência física por causa de sequela da poliomielite. E foi a vacina
as campanhas de vacina que fizeram com que ela fosse controlada. No Brasil, desde 1989, nós não temos nenhum caso confirmado de paralisia infantil. Doutora Marilis, a senhora consegue imaginar, vamos trazer até para a nossa cidade, Teresina, se as crianças não tivessem acesso a todas essas vacinas que a senhora citou aí, varíola, pólio, sarampo, polivalente, tétano, como seria? Né? Assim, num cenário, vamos supor, a senhora como médica, como que a senhora acha que seria um cenário sem as vacinas? Bem, eu acho que o cenário, a gente ia ter uma mortalidade infantil de crianças menores de 1 ano e também a mortalidade de menores de 5 anos. E íamos ver muitos jovens, que o povo chama de aleijado, com deficiência física por causa de uma sequela de poliomielite, ou com dificuldade respiratória, ou traqueostomizado eternamente por causa de uma difteria, entendeu? Então, nós íamos ter esse cenário de encontrar muitas crianças pela rua, nos parques, no shopping, com deficiências, porque tiveram essas doenças que são prevenidas por vacina. Uhum. E ao longo dos anos, a cobertura vacinal vem caindo aqui no Brasil. A que a senhora atribui isso? Porque agora nós temos esse movimento que ganhou força, que é o anti-vax, né? Principalmente começou nos Estados Unidos, ganhou o apoio ideológico aqui do atual governo federal, mas a gente já tem indicadores de queda de cobertura vacinal. Os pais simplesmente iam deixando de levar os filhos. Por que a senhora acha que isso acontece? Cíntia, primeiro um fato histórico. Os 2 médicos que fizeram um trabalho que foi publicado no Lancet, e depois o Lancet retificou, eles já morreram e se suicidaram. Deve ter sido de arrependimento pelo mal, o grande mal que fizeram. Então, o que foi meio que se perguntou? Eu perguntei sobre a questão da redução da cobertura. Isso, a baixa cobertura. Eu tenho a impressão, é o seguinte, você não está vendo as sequelas, ou então os sequelados das doenças que são evitadas por vacina, então você acha que não precisa. Ah, certo. Mas precisa por quê? Por exemplo, hoje ainda há casos de paralisia infantil aí no vizinho Cazaquistão, que é no Afeganistão e na Tailândia, e Angola e Nigéria, está ainda acontecendo casos de paralisia infantil. Então, a chegada desse vírus selvagem ao Brasil é plausível. Por exemplo, há uns 5 anos atrás, foi detectado no esgoto do aeroporto de Guarulhos o vírus selvagem tipo 1 da paralisia infantil. Uhum. Então, isso mostra que ele está circulando e não se consegue guardar vírus dentro de um cofre. Portanto, ele circula e as doenças se espalham. Nós estamos vendo aí com o exemplo da Covid e exemplo agora desse H3N2 variante Darwin. E com maior rapidez, né? Até porque as pessoas se movimentam mais, elas viajam mais entre os países. Então, realmente, a rapidez é muito diferente de décadas atrás, onde demorava para chegar, né? Os surtos demoravam para chegar nos países. Daí a importância de manter a carteirinha, manter a vacinação em dia, todo o passo a passo, né, doutora? A senhora acha, então, que deveria haver mais campanhas, deveria haver um estímulo maior para que os pais não abandonassem a carteirinha, não deixassem de cumprir o calendário? Eu não só acho, não, mas eu tenho certeza e solicito aqui que as pessoas, por favor, veja se seu filho, seu primo, seu afiliado, as pessoas que estão em volta de você, se estão com a vacinação em dias. E outra coisa, a gente tem que ter a clareza de que, quando eu viajo, quando eu ando na rua, eu estou transportando as minhas bactérias, meus vírus e meus fungos, e que eles podem ser transmitidos para as outras pessoas. Uhum. Inclusive, também, Cíntia, a gente tem que
pensar que cobertura vacinal é um indicador que leva o empresário a decidir se coloca o seu negócio nesse município ou não. Porque se ele coloca o seu empreendimento e os funcionários, colaboradores vão faltar porque tem que levar o filho para o médico, tem que acompanhar no hospital, o negócio dele não vai render o que ele precisa e o que ele espera. Então, vacinação é uma questão de desenvolvimento. As pessoas têm que pensar, analisar e ver que isso é verdadeiro. Olha, doutora Marilis, muito obrigada pelas suas informações tão preciosas, por essa participação, por esse recado aos pais. Eu queria que a senhora encerrasse aqui a nossa entrevista, fazendo um apelo aos pais que levem os filhos para vacinar contra a Covid, as crianças entre 5 e 11 anos de idade. A vacina pediátrica da Pfizer, né, já foi dito, já foram apresentados os dados, os números, já foi aprovada pela Anvisa, foi liberada e já está acontecendo em vários países. Então, que os pais levem os filhos para vacinar, e eu acho que a sua voz ela é muito poderosa, muito forte, no sentido de convencer os pais a levarem os filhos para tomar essa vacina. Cíntia, eu queria só esclarecer até em relação a essa vacina da Covid, que vieram me fazer uma pergunta. Doutora, como é que a bula diz que não é própria para criança e agora vai dar para criança? Eu digo, é porque você não leu a notícia toda. A vacina que vai vir pediátrica para as crianças, e como está sendo feita em outros países, ela é dosada, é apropriada para a criança. A do adulto é diferente da que vai ser feita na criança. Inclusive, o rótulo do vidro também é diferente, é uma cor diferente para ser destacado. E aqui eu faço um apelo. Gente, vamos vacinar. Nós precisamos que Teresina se desenvolva, precisamos de trabalho para os seus filhos, para os seus netos, para os seus afilhados, e para isso nós temos que cumprir o calendário de vacina. Por exemplo, estou olhando aqui a vacina rotavírus contra a diarreia, que é uma virose, que dá nas primeiras 72 horas, muito vômito e desidrata a criança rapidamente, a cobertura não é 50%. Então, quer dizer, nós estamos aí advendo que nós podemos ter um surto de diarreia por rotavírus. E o vírus corre o corpo todinho. Quem sabe se não pode dar uma meningite ou encefalite. Então, eu queria aqui agradecer a oportunidade e vamos vacinar para que Teresina tenha desenvolvimento e seus parentes, seus filhos, possam amanhã ter um trabalho muito bem remunerado. Porque se tiver muito emprego, a remuneração sobe. Tá certo, obrigada. É uma ótima forma de convencer os pais e os governos também. Obrigada, doutora Marilis, um bom dia.